Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. A igreja acompanha com as palmas. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ter a mesma lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluias. Louvor 15 que todo mundo conhece, todo mundo pode acompanhar, né? Aleluia. Glória a Deus. Oh, como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. E foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Logo depois que sair bastante oportunidade. Amém, moça? Amém. Vou desembocar o vaso, Jesus, encha de azeite, encha de azeite, ó, encha de azeite, desemboca o vaso, Jesus, encha de azeite, ó, encha de azeite, ó, encha de azeite. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória, e pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória, e pede, 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 pede pra Jesus agora. E Ele tem poder, Ele tem poder, mas Ele é um leão da tribo de Judá. E Ele tem poder, Ele tem poder, mas Ele é um leão da tribo de Judá. Mas Ele é um leão da tribo de Judá. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos passar a oportunidade dos nossos irmãos de Cláudio para cantar o louvor, meu irmão de Jesus. Deus maravilhoso. Pastor. Não. Nossa pastor. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus Santo, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Guarda seu nome. Deus vivo, Deus poderoso, Deus santo. Aleluia. Glória, glória a Manifesta a tua Deus. presença, Senhor, no Aleluia. nosso meio. Seja bem-vindo. Louvado seja teu nome, Glória, Senhor. glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória, aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Com gemidos que palavras não pode explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro meu joelho em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh, aleluia. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda quero pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar.
olhos vem molhar, como sinal de que tu estás neste lugar. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Glória a Deus, aleluia. Ainda bem. Mas se servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei, porque comigo tu estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda querer pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, agradecer a oportunidade, as palmas que damos ao Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, também. Passar a oportunidade para o nosso irmão Luiz, amém? Vai estar louvando o Senhor. Logo após nossa irmã Islaine, amém, irmã? Glória a Jesus. Aleluia! Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? A gente vê alegria estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, para louvarmos e agradecer e exaltar aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda exaltação. Aleluia! Glória a Deus. Deus me deu uma vida nova. Por isso, querida, estamos aqui para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Aleluia. Ninguém de mim tinha dó quando estava no mundo, cansado e tão triste, tão só. O porquê, nem mesmo eu não sabia. E eles diziam: isso é problema teu. Não, meus irmãos, era a ausência de Deus. De repente, o brilho, uma voz disse: filho, como o som de muitas águas, falou meu coração. Te dei força na prova, vou te dar vida nova. Eu sou
Senhor, igreja. A salvação é Cristo Jesus, Ele é o único, amém? Gostaria de convidar a irmã Crislane, mas também apresentar, né? A família da irmã Crislane, que está aqui. Fique de pé em nome de Jesus. Pastora Roseli também, em nome de Jesus, né? Quem não conhece, essa é a pastora Roseli, né? Que veio hoje trazer uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Seu filho Francisco, a irmã Diaconisa Neia e a Ana Lídia. E como que a igreja recebe os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Jesus te ama e nós também. Amém? Te seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Esta igreja ama você. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmã Crislane, é uma oportunidade, amém? Deus maravilhoso. Glória a Deus. Agora após vamos ouvir também nosso irmão Francisco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja no Pai do Senhor. Amém. Eu queria deixar um versículo que se encontra em João 15. Glória a Deus. A igreja está aí, irmão? Glória a Deus. Aleluia. João 15, do 1 ao 5. Amém? Amém, igreja? Que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim e eu permanecereis em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Eu queria deixar essa palavra para a meditação dos irmãos. E eu vou adorar o Senhor com louvor aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, né, gente? Amém? Glória a Deus Deus. Pai de misericórdia, nesse momento, Pai, mais uma vez entrando na Tua presença, pedindo e implorando pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas faltas, Pai, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, porque somos falhos, humanos e pecadores. Mas nesse momento queremos entrar na presença do Senhor, pedir para que o Senhor venha derramar um som de bênção sobrenatural sobre nossas vidas. Pai de misericórdia, que esse curso seja um curso de bênção e de vitória. No nome e no sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tá se preocupando à toa, o
Diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Glória a Deus. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Que este mal não é pra morte. Descansar. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Que este mal não é pra morte. Descansar. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo. Eu sou dono de tudo. Aleluia. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Que este mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Que este mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Eu tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Meu filho, descansa. Podes confiar em mim. Nós podemos aprender a descansar no Senhor, mas assim como a palavra que já foi dita, né? Se estivermos nele, ele estará em nós. Em nome de Jesus, eu agradeço. Glória a Deus. Vamos passar e que possamos descansar. Salmo 37, versículo 4. Descansa no Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. O que está no teu coração nessa noite? Se está adorado, ore. Né? Amém? Irmão Francisco, em nome de Jesus.
maravilhoso, aleluia. Boa noite. Eu vou estar deixando a palavra para os irmãos, para o Evangelho de Lucas. Primeiro quero agradecer a Deus por ter nos trazido aqui com segurança. Lucas capítulo 10, versículo 38 até o 41. Até o 42, eu vou estar lendo já. Lucas capítulo 10, isso, Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, verso 38 a 42, né? Diz assim: quando eles seguiam a viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Verso 39 de Lucas 10 diz assim: Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouviu seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado com que eu fique sozinha para te servir? Diga-lhe que venha me ajudar. 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas é necessária uma coisa. E Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Só isso, irmãos, pode se sentar. Vou estar falando aqui com os irmãos que o Senhor falando no coração. Esses dias eu estava lendo no Eclesiastes capítulo 2, e ali eu vi que Salomão falou muitas verdades, e é uma coisa que, conforme você vai ficando mais velho, você vai percebendo que a maior parte das preocupações que você tem na sua idade atual, independente da sua idade ou daquilo que você já tem, é vaidade e aflição de espírito. A maior parte das coisas que as pessoas ficam fazendo na vida é aflição de espírito. Existe muita aflição de espírito, principalmente quando se trata de Deus e do meio religioso. Nós vemos aqui que Jesus estava dentro de uma casa e a mulher ela estava preocupada com o que fazer para Jesus, para agradar Jesus, mas muitas vezes no mundo terreno, às vezes comida, ou dar para ele uma água, ou fazer qualquer coisa, arrumar alguma parte para ele achar bonito, ou para ele se assentar, ou para dar conforto para o Senhor, que não é errado. Só que ela, a partir do momento que ela começa a querer comparar isso com aquilo que é necessário, que é a parte espiritual, Jesus disse para ela que ela não escolheu de fato a melhor parte. Então, eu vou falar uma coisa aqui para você, que lá para os seus 70 anos, 80, até mais, se o Senhor permitir, você vai lembrar. Você vai olhar para trás e você vai ver que muitas coisas das quais você se preocupava era coisa da sua cabeça. Era muitas das vezes até tolice ou burrice. Muitas das coisas que as pessoas se preocupam quando elas vão para um leito de enfermidade, às vezes numa UTI, elas veem que era vaidade e aflição de espírito. Quando o homem está diante da morte, ele vê que a maior parte de suas religiosidades era aflição do espírito. O Evangelho acabou de dar a aflição do espírito. Por quê? O Evangelho de Jesus diz que deixa vir as crianças, porque dela é o reino de Deus. Deixa vir elas, porque elas são puras de coração, elas perdoam mais rápido, elas não têm maldade, elas são sinceras. Enquanto que muitas vezes a religião ela tenta camuflar. Por exemplo, você viver de terno, você viver aqui, mas você conhece o meu coração. Nós vemos os templos, nós vemos as construções. Eu já fui lá de fora do templo de Salomão de São Paulo e vi que era uma arquitetura muito grande. Só que tudo isso é aflição de espírito e vaidade, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, conforme fala em Atos capítulo 7. Mas Deus ele habita em densas nuvens, e ele diz: eu habito nas nuvens e em densas trevas. Como que um homem pode construir uma casa para mim? Se você for estudar a Torá e se você for estudar todo o Taná, que é o ensino judaico, você vai ver que os judeus eles tiveram uma aflição de espírito ao criar o tabernáculo. Primeiro porque Deus não pediu para criar o tabernáculo, aquilo foi uma coisa que Deus concedeu a Moisés, assim como a criação do Estado de Israel, quando foi dado ao poder ali Saul. Deus não queria que fosse dado um rei, mas os homens com aflição de espírito quiseram um rei. Mas Deus ele também perdoa as pessoas, e Deus deixa com que essa aflição de espírito permaneça, para que os homens depois eles se rendam àquele que veio, que é Jesus Cristo, que veio sem aparência, mas ele foi moído pelas suas transgressões, e ele veio a trazer para nós a paz, e através daquele castigo nós tivemos salvação. A Bíblia nos fala na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, que Jesus Cristo ele veio em forma humana e não quis ser maior do que Deus, ser igual a Deus, antes humilhou perante os homens, pelo que foi dado o nome que foi dado acima de todos os nomes, a saber Cristo Jesus. Nós temos também Jesus Cristo vivo, e ele confundindo as pessoas que muitas vezes aflitas de espírito preocupavam em guardar o sábado, mas ele cura uma mulher no sábado. Ele também fala para um aleijado: toma sua cama, toma o teu leito e anda. O homem estava há 38
18 anos numa aflição de espírito. A aflição de espírito na religiosidade. A religiosidade que espera o anjo descer para agitar as águas. A religiosidade que se importa mais com aquilo que você dá de dízimo e oferta. Sendo que Jesus ele fala assim que aquela que deu mais foi aquela que deu tudo que tinha no seu coração. Ou seja, suas poucas moedas. Nós vemos um Jesus que não tinha aflição de espírito quando ele dizia para a mulher samaritana que não importava se ela era samaritana ou não, apesar de que os judeus não conversavam com os samaritanos, mas ele dizia assim: se você crer em mim, se você soubesse a quem você pede água, eu lhe daria água e lhe daria água da vida. Ainda que você se preocupe em buscar água dentro do poço, com recursos humanos, com aquele poço de Jacó, Deus não está importando com genealogia. Ele dizia, João Batista, que daquelas pedras poderiam ser ressuscitados filhos de Abraão, e o povo estava preocupado com genealogia, e o povo preocupado com placa de igreja, com denominação, com título, sendo que o próprio Jesus ele se tornou servo. Eu vejo Jesus que ele se surpreendia com as pessoas quando ele fala assim: grande é a tua fé, mulher, grande é a tua fé, e assim lhe será feito. Ainda que Jesus tivesse falado assim que não era lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, eu vejo mesmo Jesus também dizendo: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. A mulher ela estava viva de espírito por causa da enfermidade, mas ela em silêncio ela se dobrou e prostrada, ela encostou nas vestes de Jesus e foi curada. Porque o que importa é a fé da pessoa. A fé do ser Bartimeu não estava naquilo que a religião estava propondo, porque ele não conseguia enxergar nada, mas ele clamava: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando Jesus chamou ele tirou aquela capa dele que lhe daria benefícios, porque ele era um cego, e aquela capa que ele joga fora era como se fosse uma garantia de que ele era cego e de que ele precisava de uma ajuda. Mas ele clamou a Jesus, e quando Jesus disse: o que queres que te faça? Então ele foi no necessário. Aquilo que é necessário é o que importa. A Constituição diz que família é pai, mãe e sua prole. O resto é parente, o resto é agregado, tá? Se preocupe com o mais importante. O próprio Salomão diz em Eclesiastes, angustiado, que tudo que ele fazia era correr atrás do vento, mas é porque ele não conhecia a graça de Deus, e tudo que ele fez foi para si próprio. Mas aquilo que Jesus fez, ele era o Jesus que eu creio que você crê, é aquele que pegou uma jumenta emprestada e ele foi desfilar praticamente no meio de ramos, mas ele também sabia que a mesma mão que aplaudia ele ia mandar crucificar. Então se preocupe com o necessário. Aleluia. Entenda que muitas vezes quem vai estar do seu lado é Deus. As pessoas podem te abandonar, seus amigos podem te abandonar, mas ainda que os próprios pais abandonem o filho, o Senhor ele não nos abandona. Sua mão não está encolhida e seus ouvidos não estão agravados que não possam ouvir. É o mesmo Deus que suscitou Jonas dentro da baleia sem ele precisar de fazer sacrifício nenhum. Por isso que Levítico e aquela parte de Êxodo, capítulo 20 para frente, é pura aflição de espírito e religiosidade, porque não tinha sacerdote ali para oferecer sacrifício para Jonas sair daquela baleia, e muito menos para Ezequias continuar vivo quando Deus disse que iria matá-lo. Mas através do arrependimento ele foi e alcançou o coração de Deus, e Deus deu para ele mais 12 anos de vida, tá? Então quando você for ler, você vai ver que a Arca da Aliança, as pessoas se preocupavam com a Arca da Aliança. Aquele cara chamado Zias, ele colocou a mão na Arca da Aliança para ela não cair e morreu. Por quê? Porque a religiosidade ela mata. Só que os mesmos filisteus pegaram a Arca da Aliança e foram embora e não morreram. Vieram pragas sobre ele. Mas no Novo Testamento, quando você lê Hebreus, você vai ver o próprio Deus falando que Cristo entrou uma vez dentro do tabernáculo, entrou uma vez dentro daquele véu e ofereceu a si próprio por amor a nós. Esse é o Cristo que eu creio. Esse é o Cristo que veio salvar. Ele não importa se você é brasileiro, se está tendo pandemia, ele não importa como que está o governo, ele vem para todos aqueles que creem. E para terminar, desculpa me alongar tanto, o Evangelho ele veio justamente para alcançar aqueles que os judeus chamavam de gentios. Se você não sabe, gentio significa pagão, idólatra, cão, tá? É por isso que Jesus ele dizia, ele comparava aquela mulher como um cão. Por quê? Porque o cão ele ficava ali farejando, o cão ficava ali procurando algo. Mas se você entender que a fé que Jesus quer não é uma fé que muitas vezes faz delongas e delongas de campanha, mas é a fé do tamanho do grão de mostarda, porque assim Jesus falava por parábolas, não para que os sábios entendessem, mas para aqueles que eram doidos também entendessem e alcançassem a fé. Assim você vai ser alcançado. O propósito da profecia está em 1 Coríntios capítulo 14, não é alcançar aqueles que são fiéis, e sim aqueles que são infiéis. Isso não veio para aqueles que são e sim para aqueles que são doentes. A Bíblia nos fala em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. O mesmo Cristo que veio, ele diz lá em Apocalipse capítulo 3, eu tenho a chave da morte do inferno. Porém Jesus ele volta lá em João capítulo 8, ele diz para aquela mulher adúltera assim: nem eu te condeno, vai e não
11, versículo 28. Entrega o teu patrimônio, o teu fardo para mim. Entrega o teu jugo para mim, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Em Salmos capítulo 37, versículo 5, o rei Davi fala assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A Bíblia nos fala que Davi ele estava contritado em seu coração em construir um templo, mas Deus deixou para o filho dele construir, não porque o filho dele era melhor que ele, mas porque Davi, ele estava quase idolatrando o Senhor. Você vê a Davi, aflito de espírito, no livro de Salmos, ele aflito dizendo, Senhor, eu quero habitar todos os dias na tua casa, eu quero oferecer sacrifício, eu quero oferecer isso e aquilo. Nós vemos em Jeremias capítulo 7, versículo 21, nunca vos prescrevi holocausto algum, nem a vocês, nem aos vossos pais, provando que aquilo lá era tudo uma vaidade no coração. E por que Jesus não quer sacrifício? Porque ele fala assim, sacrifício não quero, mas misericórdia, e eu quero também que vocês tenham a liberdade. Ele também nos fala em Isaías capítulo 58, que o verdadeiro jejum é que vocês amarem as ligas da justiça, e que você pare de tratar os outros como escravos. Ele também nos fala, como ele havia falado no livro de Salmos, Davi ele preocupado, assim você vai ver na frente também não só Davi, mas Jó preocupado. Desculpa, no livro de antes de Salmos, Jó preocupado em oferecer holocaustos de madrugada pela sua família e seus filhos. Então Deus permite com que todas as coisas apareçam, e Jó ele ainda pensa que ele ainda estava agradando a Deus, e ali ele preocupado ele começa a questionar o Senhor. Só que o Senhor apresenta do capítulo 38 ao capítulo 42 para ele e fala assim, Jó, você consegue fazer aparecer o signo zodíaco? Jó, você consegue chamar os relâmpagos e mandá-los de uma vez só e chamá-los pelo nome? Ei, deixa eu te falar uma coisa, você vai ver Jó em capítulo 30 e capítulo 42, Jó dizendo assim, antes eu conheci o Senhor, que eu ouvi falar, mas agora eu conheço o Senhor pelo que o Senhor é. E sabe por que Jó não conhecia a Deus? Porque a Torá foi dada para Moisés e para os seus filhos, só que Abraão não foi dada a Torá, de forma que a Torá ela foi dada para modo cultural, e de forma que você vê que se a Torá fosse tão importante assim, Abraão teria tido a Torá, mas ele não teve, ele ouviu a Deus. E existe um cara mais ainda, mais cedo que Abraão, que é Noé. Noé, ele não foi chamado de pai na fé, mas ele ficou 150 anos construindo uma arca e salvou a ele e a sua família. Se preocupe com o mais importante, pare de perder tempo com religiosidade, não se preocupe com o que os outros falem, venha com o coração alegre, assim como vieram essas pessoas, como está aqui a pastora, com o coração alegre. Não olhe pela aparência, tá? Não olhe pela aparência, porque eu, Senhor, vejo o coração. 1 Samuel capítulo 16. Deus abençoe a vida dos irmãos e esse lugar, essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Deus possa estar abençoando ainda mais nosso irmão, no nome de Jesus, no seu ministério, né? Glória a Deus. Você está usando para levantar vidas, né? Através da pregação do Evangelho, né? No nome de Jesus. Vou distribuir umas folhinhas aqui para a gente tomar esse hino, logo depois está levando para as ofertas. Distribui para gente. Ô, Joana, você está querendo para ele aqui? Você colocar ali o seu celular. É porque tem só o teu, né? Glória a Deus. Deixa eu distribuir. Vai colocar esse hino, logo depois. Pode acertar. Não pode, não. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Aleluia. Deus maravilhoso! Jesus, Glória a Deus. aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alguém ficou sem ele de foto? Vamos voltar de pé, né, irmãos? Soltem a voz, cante, adore o Senhor de todo o teu coração. Aleluia! Deus, que maravilha! Glória a Deus.
Te
Aleluia, Deus maravilhoso. Paz do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, amém. Aqui no Salmo 121, fala, muito rico esse salmo. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do céu, que fez o céu e a terra. Amém? Então, gente, é isso que nós temos que fazer, confiar no Senhor. Que nós não olhamos nem para a direita nem para a esquerda, mas somente para Deus e crer que Ele é o Deus que tudo pode em nossas vidas. Aleluia. Que nós possamos ser fortes, firmes como uma rocha, como uma águia. E pedir, gente, que o Espírito Santo possa nos capacitar. Que nós, por mais difícil que seja a luta, por mais dificuldade que nós possamos ter, porque não está fácil para ninguém. Isso tudo que está acontecendo nesse mundo está muito difícil tudo. Mas nós temos que confiar que nós temos um Deus. E que esse Deus está cuidando de nós. E que tudo que acontecer em nossas vidas, gente, para o bem, que Deus faça o melhor para nós. Que nós possamos confiar no Senhor. Tudo Ele pode. E eu agradeço essa oportunidade de Jesus. Fique de pé em Jesus, nós precisamos orar. A pastora já pode ocupar. Jesus, fique à vontade, a casa vai andar. Deixa o Espírito Santo, né? Vai falar, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te apresento, Pai, os dizimistas e ofertantes de sua casa. Neste momento, Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelas providências e recursos que o Senhor tem nos concedido. Gratos estamos, Senhor Jesus, porque o Senhor verdadeiramente tem cumprido a tua palavra. Então, no teu nome, Jesus, que a bênção do Senhor, como nós acabamos de louvar, de cantar, se estenda, Senhor, a toda a tua igreja, a todo o ministério e a todos aqueles, ó Pai, que neste momento, Pai, estão orando, Senhor Jesus, também em teu nome nos locais. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós queremos que a tua bênção venha, Senhor, trazendo multiplicação e prosperidade a toda a tua igreja no nome de Jesus. Amém? Se você tem o seu dízimo, oferta, pode depositar aqui na sala do Senhor, né? No nome de Jesus. Vamos receber agora a pastora, né, que está a partir de agora ministrando, né? Deus maravilhoso. Aleluia. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. É motivo. Né? É que eu fico nervosa, eu não sei pregar, eu só sei falar. Eu sou igual papagaio, eu sei falar. Tudo que eu ouço de Jesus, eu sei falar que Jesus fala no meu coração. Mas pregar eu não sei não, tá? Eu não falei isso para a pastora para ela não cancelar a minha vinda aqui. Eu queria conhecer vocês, né? Então eu falei, não vou falar que eu não sei pregar. Eu vou lá e falo.
Jesus, né? Mas eu quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que eu tenho visto Ele realizar na vida dos meus. E fico feliz quando eu chego aqui numa cidade como São Sebastião da Vitória e ver o povo dele, o povo do Senhor. O irmão que louvou aqui, o hino do Marco Antônio, me trouxe a lembrança de um tempo que eu estive fazendo missão lá no Rio de Janeiro, e lá a gente ouve muito Gerson Fino, Marco Antônio, e aí me deu uma saudade daquelas terras, né? Que Deus possa abençoar o meu irmão. Na realidade, meus irmãos, verdadeiramente, né, não sei ministrar a palavra, sei falar do amor de Deus, sei falar da fidelidade de Deus, aquilo que eu recebo e aquilo que eu tento viver da palavra dele. E Deus assim usou o missionário Francisco para trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração e confirmou um complemento da palavra na boca da diaconisa Neia. Eu poderia somente agora só falar assim: vamos colocar de pé. Os louvores também falou do nosso coração, calma, tenha calma, né? Então eu poderia assim falar para os irmãos: vamos colocar de pé, orar, e o culto já está encerrado porque Deus falou grandemente já, né? Mas como na condição de mensageiro do Senhor, eu peço, amados irmãos, que se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. É bom esse tempo, né, de reverência. As igrejas estão perdendo, né, essa característica, e nós não podemos perder não, porque isso é muito bom. Lá em Salmos, né, Mateus 11, vamos começar em Mateus, onde Deus já usou aqui o missionário Francisco, mas eu quero estender a todos os amados irmãos aqui um convite a confiar, um convite a saber que existe um Deus no céu, aleluia, que cuida de mim e de você, um Deus que está atento a tudo, a todas as coisas. E diante deste convite, desde já, eu quero aqui em Mateus 11, 28, né, iniciar este convite que vai se estender aqui na palavra do Senhor, que diz assim, Mateus 11, 28, vinde a mim. E é você, tá? Que Deus está chamando. Todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é Pai, Ele se faz presente aqui nesta casa, Ele quer, aleluia, nesta noite, falar ao teu coração, amém, aquilo que está oposto àquilo que nós estamos vivendo e ouvindo no dia a dia, nesse período de quase um ano, né? Nós estamos ouvindo somente notícias que, no caso, se nós formos olhar com os olhos reais, naturais, todos nós estaríamos neste momento dentro da nossa casa ali encolhido e com medo. Mas nós sabemos que na palavra do Senhor nós temos uma palavra para cada dia, 365 vezes o Senhor fala para minha vida e para a tua vida: não temas, não temas. Meu irmão, a chamada de Jesus para a minha vida e para a tua vida é uma chamada muito real, porque quando lá em 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 ao 29, a palavra de Deus diz que o Senhor, aleluia, que Ele chama, Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para ser, né? Então eu olho para a minha vida e para a sua vida, eu vejo dentro desse convite que o Senhor nos faz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu vejo a minha vida e a sua vida encaixada nessa chamada, e eu aprendo para com o Senhor que o Senhor é um Deus que conhece a minha vida, a tua vida, porque a palavra de Deus nos diz lá em Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, o Senhor fala, quando Ele chama Jeremias era de uma família sacerdotal, então ele tinha uma chamada, ele tinha uma referência de uma chamada, mas assim aprove ao Senhor a chamar Jeremias para uma grande chamada como um profeta. Eu não sei qual é a tua chamada, eu não sei o que você entende de chamada, eu não sei o que falaram para você no início da tua caminhada, mas eu tenho algo a lhe declarar nesta noite. O Senhor fala assim: ei, vinde, venha como estáis. Você não vai
lugar, do jeito que você foi chamado. Mas o Senhor, aquele que te chama, aquele que te escolheu desde o ventre da tua mãe, Ele é fiel para fazer a grande obra e para preparar você para aquilo a qual Ele está te chamando. Porque é necessário, irmãos, que nós nos levantemos. Eu não sei qual é a sua origem, assim como foi de Jeremias, era sacerdotal. Eu não sei se você nasceu num berço evangélico, também não tem problema assim não, porque o Senhor, Ele está escolhendo, Ele está chamando, Ele está recrutando homens, mulheres, família, pessoas para se levantar no meio de famílias, no meio de parentela, para fazer uma diferença. A diferença é que você, do jeito que você é, da forma que a tua família muitas das vezes pode olhar para a tua vida e falar, você não, mas o meu Deus fala, é você. E eu tenho a te dizer uma coisa, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu conheço um Deus que não erra de endereço. Eu conheço um Deus pela palavra, que Ele não erra de local aonde escolher um dos dele. A palavra de Deus nos deixa bem claro para com a vida de Davi. Quando nós olhamos a trajetória de Davi, que era aquele menino que ninguém dava nada por ele, segundo conta-se a Bíblia, até mesmo o profeta, como Samuel, se enganou quando foram lá para escolher Davi, porque Davi não se encontrava no meio dos irmãos dele. Estavam ali os irmãos dele, sim, formosos. Estavam ali os irmãos dele, sim, a qual para os olhos do pai e para os olhos do profeta, aqueles irmãos que eram aquele a qual seria escolhido para ser o rei de Israel. Mas o Senhor, meu irmão, Ele já havia visto aquele a quem Ele ia se levantar na família de Jessé, e aprove a Deus a levantar Davi. E na minha família, na sua família não é diferente. Não interessa, não importa o que você faz. Você pode ser marmiteiro, queijeiro, você pode ser leiteiro, você pode ser vaqueiro, você pode ser uma dona de casa simples, você pode ser como eu sou uma dona de casa, não tem nenhum grau de escolaridade que se possa falar assim, nossa, a pastora Roseli, ela é poliglota, ela fala, não falo nada, irmão, falo muito, igual você está vendo, eu falo muito. Mas falo daquilo que eu sei e entendo, que é do amor de Deus. E assim foi para a vida de Davi. Deus olhou para Davi. Eu vou conjecturar assim, para como foi para a minha vida. Eu acredito que Deus olhou para Davi, como olhou para você, assim, moço, ó. Ele olhou para a tua vida e falou assim, como que você chama? Oi, meu Wanda, é com você. Muitos não dão nada para você, Wanda. Mas é você que eu te chamei, é você que eu te escolhi, é você, é com você que eu conto. Muitos podem olhar e falar, mas o Vando, o filho da Dona Maria, né, filho do seu Chico, mas o Vando não, mas é por você, Vando. E assim foi na minha vida um dia, assim foi para com Davi. Davi estava lá no meio, lá no pasto, lá junto das vacas, das ovelhas malhadas. Eu acredito que Davi, ele não tinha nenhum grau de estrutura para poder, no tempo a qual ele fora escolhido pelo Senhor, para que alguém um dia pudesse olhar e falasse assim, é ele quem vai ser um dia o rei de Israel. E nesta noite, por este convite, o Senhor venha te chamar, te convocar, para que você se levante, para que se você coloque na linha de frente, para que se você coloque na linha de guerra, sim, porque nós estamos vivendo tempos que não sabemos o que está por vir, mas sabemos que é um Deus no céu e na terra, que cuida de mim e de você, um Deus que chama e garante, um Deus que olha e fala, é com você que eu conto com você, um Deus que pela palavra dele, ele coloca as armas certas nas tuas mãos. Não é, a palavra de Deus diz, muitas das vezes, nós como um povo chamado povo de Deus, temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes nós usamos armas, né, que não são as armas que o Senhor quer que nós usemos para combater os nossos inimigos, que não são carnais. Os nossos inimigos são espirituais, assim diz a palavra do Senhor lá em Efésios 6, 10 ao 12, que diz que a minha luta e a tua luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra potestades espirituais. Assim é no nosso dia a dia. Às vezes você pode olhar uma dificuldade do teu esposo ou da tua esposa, do teu filho, do teu patrão, do teu vizinho, da tua mãe, do teu irmão, da tua parentela, mas a tua luta não é contra eles
deles não. A tua luta é contra potestades do inferno que luta de noite contra a minha vida e a tua vida. E o Senhor nos chama, e nesse convite que Ele nos faz, Ele nos convida para que o nosso jugo, que Ele nos concede, seja um jugo suave, um fardo leve, porque o mundo só nos coloca o peso da vaidade, o peso da mentira, da soberba. Ontem eu fui num determinado local, fazer uma oração, uma construção. Eu confesso para os amados irmãos que não dá nem para falar isso com a própria pessoa que pediu tal situação, porque senão, dependendo pela condição da gente humilde, vai pensar assim, está com inveja. Isso tem uma coisa que, graças a Deus, não me acompanha, é a inveja, porque eu tenho o pé no chão, eu sei de onde que Deus me tirou, e sei muito bem as minhas características e a origem a qual Deus me colocou aqui na terra. Mas, meus irmãos, o homem, ele está se perdendo, por mais que a tecnologia esteja avançada, o homem continua se perdendo, se deixando levar pela maldita vaidade do coração, pela soberba. E a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. O homem acha que uma construção, que uma casa luxuosa, que uma casa além daquilo que a condição dele, a capacidade dele de construir, de manter, vai amanhã ser como que eu posso dizer, uma garantia para a eternidade. Não será. A Bíblia nos deixa muito bem claro que as coisas terrenas, elas são corruptíveis. Eu, certa feita, vendo um artista, muito tempo, uns 3, 4 anos atrás, morreu um artista muito de nome, renome na mídia, e depois, com o tempo, passado 1 ano, 2 anos, aí mostrou que os bens dele na praia, na casa de praia dele, estava tudo se acabando. As pratas lá, as coisas de prata dele lá, estava tudo se acabando. Estava tudo estragando, porque a própria maresia estava estragando os bens materiais de conquista deles de anos e anos, que ficaram como herança para os dele, ali estava se acabando. E ali, meu irmão, dá para se ver. E hoje estamos vivendo tempos que, se nós formos um pouco inteligentes, tivermos o Espírito Santo de Deus verdadeiramente em nosso coração, na nossa mente, e praticarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós estamos vivendo um tempo que, com essa condição que estamos apresentando aí fora, com a Covid, essa doença que é mortal, cada dia mais nós vamos entrar naquilo que a palavra de Deus nos ensina em Mateus 6,33, que é buscar primeiramente as coisas do alto, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Tem gente que fala assim, o resto Ele vai acrescentar. O meu Deus não é Deus de resto, mano. O Senhor, Ele acrescenta. O resto muitas das vezes é nós que damos para o Senhor. O Senhor, Ele sempre nos dá o melhor. É por isso que nós estamos aqui, num tempo bom, no melhor tempo do teu dia, você tirou agora à noite para estar aqui. Então, por esse convite do Senhor para a tua vida, eu quero trazer ao teu coração a certeza de que o Senhor, Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Glória a Jesus. O mundo, ele nos traz enfado, medo, insegurança. Os noticiários, então, se você parar, não sei quem alguém tem costume de ver noticiário, se você parar diante de uma televisão, for mesmo ali se ligar nos noticiários, meu irmão, você cai em depressão. Então, nessa noite, o Senhor te convida para você vir e ficar e confiar. Aí quando muitas das vezes, diante de algumas situações, o adversário da minha vida, conhecendo as minhas limitações, ele tenta lançar assim alguma insegurança no meu coração, diante das adversidades, eu peço a Deus para que o Senhor traga ao meu coração uma palavra. E hoje, eu orando ao Senhor, Ele trouxe ao meu coração, e quero transferir para o teu coração o Salmo 121, que fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. E eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel.
Aí, meu irmão, eu fico muito feliz de servir esse Senhor, porque Ele não dorme. Eu e você dormimos. Quando tem aquela passagem que fala que Ele estava dormindo ali na polpa do barco, né? Ali em meio àquela tempestade, nada, Ele estava ali no Espírito. Ele só estava no aguardo daquela situação que Ele permitiria para com a vida daqueles pescadores, dos discípulos. E lá em Isaías 64:4 fala para minha vida e para a tua vida, para o meu coração e para o teu coração, que enquanto eu e você dormimos, o Senhor, Ele trabalha para mim e para você. O Senhor, Ele não dorme. Essa causa na justiça, preocupa não, depende do homem não. Põe teu joelhinho no chão, põe tua cara no pó, ora a Deus. Eu conheço o poder do Senhor de mover céus e terra a teu favor, se você orar, clamar e confiar. Olhar para os montes, teu socorro não vai vir lá do gerente que vai liberar aquele dinheiro para você por alguma situação que você precisa cumprir um compromisso. Não vai vir do gerente. A tua solução não vai vir da ciência da medicina. A ciência vai dizer para você assim, ó, acabou. Essa doença daqui a um tempo te levará à morte. Mas a palavra do Senhor fala que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Se Deus tiver obra e tiver uma obra de salvação e querer você para trabalhar na obra dele, Ele é um Deus que te cura. Eu já vi Deus curar lá na igreja Manuel, já vi Ele curar câncer, eu já vi curar, fechar ferida. Sabe o que é ferida assim aberta? A pessoa está com uma ferida aberta, a pessoa tem diabetes. Aí aquela ferida aberta, eu via no pé do moço, eu via sabe assim, eu gosto muito de pé de frango, né? Aí eu vi assim, eu fiquei um tempo até sem comer pé de frango, eu me lembro que o pé do moço, nós víamos assim, ó, o ossinho lá do pé dele, lá aberto assim, e o osso a gente via na carne viva. Ele não podia calçar sapato. O dia que eu entrei naquela casa, uma família católica, né? Eu entrei e falei, eu olhei, eu não prego religião e nem prego placa de igreja, eu prego o amor do Senhor. Glória a Deus. Eu não prego religião porque religião mata, o amor de Deus não, Ele traz vida. Né? Aí eu entrei naquela casa de uma família católica e ali eu falei, Senhor, me dá sabedoria. Não entre em casa e fala, tira isso, tira aquilo, tira. Não, Deus não me dá esse direito de mandar entrar na tua casa, na casa de quem quer que seja que possa ser católico, o Espírito mandar tirar nada não, porque o Senhor não está preocupado com aquilo que está lá na prateleira ou na estante do católico, do Espírito. Ele está preocupado e quer alcançar teu coração. Glória a Deus. E nós muitas das vezes, como disse o missionário Francisco, na religiosidade impomos situações. Nós temos que apresentar o amor de Deus e o poder dele. E ao entrar naquela casa, pela palavra de Ezequiel 37, eu falei para aquela família que o Senhor ia mudar a história daquela família, que na realidade aquela enfermidade que estava no pé daquele homem, só era um retrato da enfermidade que estava naquela família. E assim Deus fez, o Senhor fez. Com menos de eu fiz um propósito de oração lá na casa deles por 3 semanas. E depois os convidei a ir no culto. E assim eles foram no culto. E ali, ao chegar ali, tudo aquilo que naquelas vezes que eu fui à casa deles, o Senhor fez ali, usou na palavra quem estava pregando naquele dia para falar. E assim o Senhor curou perto daquele homem. E assim eu posso falar para você que o Senhor é um Deus que cura. Cura câncer, cura AIDS, cura Covid, cura qualquer situação que Ele quiser. Se Ele quiser. Mas necessário é que nós recebamos o convite dele, acreditamos, confiemos, oremos e saibamos verdadeiramente que o mesmo Deus lá do passado, como diz as Escrituras, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje. Tá? Ele não está morto. Ele não precisa, aleluias, ele não divide a honra dele, a glória dele para ninguém. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para te chamar, para te convidar, para estar junto dele, com ele, e ele conta com você. Ele nessa noite, ele olha para o teu coração, olha para você e te chama, pode vir, venha que no mais eu garanto. Tá? E
E para você ter certeza que Deus é quem está te chamando, no momento da tua aflição, no momento da tua angústia, você fala: Senhor, assim como tu fora para com Davi, que elevou os olhos dele ao monte e confiou que o Senhor era o Deus da vida dele, eu quero, diante dessa aflição que está no meu coração, eu quero que o Senhor coloque a mesma fé, a mesma confiança, o mesmo grau de certeza que tu deixa Davi, eu quero que o Senhor coloque no meu coração. E Ele colocará. Não tenha medo, não. Glória a Deus. Portas, mas a porta fechou. Lá do meu trabalho, da escola, da faculdade. Meu irmão, eu conheço e te falo que o poder de Deus não depende da circunstância a qual estamos vivendo. Mas como que você me garante isso, Roseli? Eu te garanto pela palavra. Em Apocalipse 3:8, a palavra de Deus diz que a porta que o homem fecha, Deus abre. Se você, mas eu só sei cozinhar, Deus te dá uma capacidade de inteligência, Ele te ensina a fazer, te dá outra atividade para você exercer e abre porta onde não tem. Amém, Jesus. Porque a porta que Deus abre, o homem não fecha. Mas a porta que o homem fecha, Deus abre. Ele abre em qualquer circunstância, qualquer lugar que Ele te colocar. Mas para isso, irmãos, nós temos que ter a nossa certeza do convite, da chamada e da confiança no nosso coração, que Ele é Deus. Ele não mudou, não. Mas e essa Covid aí, pastora? O que você me relata? Nada, não sei falar nada, que eu não conheço a ciência, não sou médica, mas a Bíblia me ensina a ser prudente. A Bíblia me ensina a vigiar, álcool na mão, a máscara, a vigilância do distanciamento, né? Não ficar aglomerar, né? Quando em determinados lugares está ligado no que está acontecendo, para que você, a Bíblia diz lá em, se não me engano, está aqui marcado, a Bíblia diz lá em Hebreus, acho que é Hebreus 4:7, que fala, Hebreus 4:7, que fala, né, para nós fugirmos, né, para nós, como é que fala, Fran? Fugir da aparência do, como é que é? Fugir da aparência do mal. Então aquilo que você sabe que é mal para você, fuja. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5:7, diz assim, isso é uma palavra que poucos cristãos conhecem pelas suas atitudes. Sede sóbrios e vigilantes, porque o adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, querendo tragar. Amém, irmãos? Então nessa noite, o Senhor me mandou aqui para falar para você que o Senhor, Ele está te convidando. E aquele que te convidou, não sei o tempo que você já conhece a palavra do Senhor, não sei se você já foi, se já batizou, já aceitou Jesus como teu único salvador da tua alma, se você já entende que conhecereis a verdade, e a verdade há de te libertar. Mas uma coisa é certa que o Senhor manda te dizer aqui nessa noite: coloca a tua confiança no Senhor. Davi confiou no Senhor. Davi depositou toda a confiança no Senhor, e ele sobre esperar o tempo certo. Foram anos, Davi foi chamado ali com 15 anos. Levaram-se 25 anos, conforme diz a história, para que ele tomasse posse do reinado ali como um rei. Ali nesse tempo, que é o tempo que eu e você somos preparados, é o tempo que Deus está nos capacitando, nos preparando para aquilo a qual Ele tem nos chamado. As provas, as tribulações, elas somente é um aperfeiçoamento do nosso caráter. Mas pastor, a gente vê tanta mentira aí no meio de Deus, tanto engano. Seja você verdadeiro. Glória a Deus. E aqueles que são mentirosos, eles com Deus. Porque a Bíblia diz, ai, 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 ai. Então, ai, ai, ai para eles. Que eu e você possamos ser diferentes. Não diferente na roupa, no terno, na gravata, na saia comprida, não. Diferente naquilo que você ouve, né? Você ouve, deixa entrar aqui e depois na sua conduta. Porque nós somos olhados, há uma nuvem de testemunha nos olhando. E eles estão nos olhando, não é para nos copiar muitas das vezes, estão nos olhando para amanhã nos julgar. Para amanhã falar, aquela lá, você viu lá a irmãzinha lá? Ela é crente, você viu como que ela trata o marido dela? Ele fala, ela fala BC. Você viu ele? E a Bíblia fala assim, a mulher sábia edifica o lar, a tola derriba.
Aí do marido, às vezes bonitinho, de terno, gravata. Eu pedi a Deus para não fantasiar meu esposo de crente, não. Eu tinha medo. Aí às vezes, camarada dentro da igreja, bonitinho, de terno, gravata. Aí dentro de casa um cavalo. E a Bíblia fala assim: para que o marido ame a esposa, assim como o Senhor ama a tua igreja. Porque a mulher é o vaso frágil. Às vezes grita, oh homem, mas é só grito. É igual pipoca, só faz barulho. Tem coisa, irmãs, agora eu vou falar para as irmãs. Vou falar nem no microfone para os irmãos ouvir. Irmãs, tem coisas que só homem pode fazer. Eu, se depender de eu pregar um prego lá em casa, tô fora. Tem coisas que nós dependemos deles. Eles é o cara. Não trata mal eles, não. Você trata mal eles, ó. Aí é o que você quiser, você é. Pra isso eu sirvo, né? Então trata o camarada bem. Agora eu vou ensinar vocês, marido. Finge que elas não estão aqui. Ó, eu vou ensinar um segredo assim, que eu ouvi do pastor Silmar Coelho. A mulher, ela é igual poupança. Caderneta de poupança. Você tem que começar a depositar de manhã. Oi, querida. Nossa, esse cabelo tá bonito. Eu nunca ouvi ela falar isso aqui. Eu devia ter trago ele aqui. Nossa, querida. Seus olhos hoje estão brilhosos. Isso 8 horas da manhã. Olha. Nossa, linda. Esse seu corpinho, que chuchu. É assim, marido. Mesmo que isso lhe custe uma mentira. Mas uma mentira com amor. Porque aí quando o diabo, teu adversário, meu adversário, quando ele se levantar diante de uma situação para querer nos denegrir diante daquilo que Deus nos chamou, ele cai como um derrotado. E a palavra de Deus nos ensina, irmão. Tem muitas pessoas que pregam com muita eloquência a teologia, a história dos historiadores. Lá na igreja, uma vez passou um pastor lá, que ele pregava tanto da história dos historiadores, que eu quase esqueci de Jesus, o dono da história, mas o camarada pregava muito. Porque o historiador, não sei, o Flávio Josefo, que não sei quem tem, porque ele fala assim, porque ele prega. Eu ficava assim, ó, babava, eu olhava pro cara, senão ele é o cara. Mas não, cara, a Bíblia é simples. A Bíblia é simples. A Bíblia só nos ensina a amar os mandamentos que nós muitas das vezes temos dificuldade de cumprir. E é dois só: amar a Deus sobre todas as coisas e a ter o próximo como a si mesmo. Talvez o teu próximo é tua esposa, o teu próximo é teu esposo, o teu próximo é teu filho, que às vezes tem uma dificuldade e você ainda não percebeu. O teu próximo, às vezes, aquele vizinho que olha pra você assim, ó, lá vai o crente lá. Até ontem tava lá na procissão, agora virou crente. Olha isso aí, irmãos, que é verdade. Um dia nós íamos na procissão. Por isso você não tem que desmerecer a fé do católico, não. Desmereça, não. Porque um dia nós já foi lá. Já nós foi da turma. Então, meus irmãos, o Senhor nos convida, na realidade, quando Ele nos convida, faz um convite, Ele nos convida porque Ele quer que nós sejamos diferentes. Ele quer que nós façamos a diferença. Ele quer que a diferença em vários aspectos. No confiar, no ser manso, no ser humilde. Ah, eu sou mansa, irmã, sou humilde. Aí o irmão pisa no carro. Ai, Jesus, eu estou numa campanha com um povo lá na igreja. Um povo que não é manso, não. Nervoso. Um povo nervoso até. Mas aqui não, irmão. Eu creio que aqui não tem esse povo nervoso, não, né, pastora? Eu creio que aqui todo mundo é manso e humilde de coração. Por isso que Jesus te chamou. Porque você é imagem e semelhança dele. Então, guarde no teu coração. O Senhor nos fez um convite. O Senhor nos chamou. O Senhor nos escolheu. Ele sabe das nossas limitações, debilidade. Mas Ele se coloca de pé. Ele se coloca de pé no trono dele para nos ajudar diante daquilo que nós não podemos fazer, mas que Ele tudo pode fazer. As preocupações, foi louvado aqui. Não preocupe não, deixa na mão dele. Deixa, descansa.
Ele é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. O problema que está aí contra a vacina, não preocupa não. Deixa o povo ser vacinado aí. Aí se tiver vacina para mim e para você, é porque é de Deus. Se não tiver, porque alguma reação no nosso DNA não ia dar certo. Vocês já vieram me perguntar, ô pastora, você vai vacinar? Você, meu Deus. Eu falei, vou, irmã. Tô orando. Tô orando. Então, irmão, a nossa vida é essa. Deus te chama, vinde, todos nós que estáis cansados e oprimidos. O mundo nos cansa, as informações nos fatigam, as lutas muitas das vezes nos tiram o equilíbrio, as tribulações muitas das vezes nos traz enfermidade. Mas a chamada que Deus nos faz é que vinde a mim, todos nós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Deus não vai te dar nada além daquilo que você não possa suportar. Nem aquela sua sogra que é tagarela fala mal de você. Pega de presente, beijo na testa dela. Deus te deu. Cuida. Eu tive uma sogra que ela morou comigo 16 anos. Ela me ajudou. Depois, se hoje, um pouco do que eu vivi, 16 anos atrás, eu louvo a Deus e agradeço a Deus, foi pela minha sogra. Porque foi 3 anos que eu morava em São Paulo, o Senhor permitiu ela ir para o leito, como ela tinha Alzheimer. Foi 3 anos que Deus me fez descer. Então, a minha vida espiritual, abaixo de Deus, eu agradeço a vida da minha sogra. E ela não ia muito com a minha cara, não. Aí depois que eu fui com o Alzheimer dela, mas ela não ia, não era porque ela, não era por nada não, é porque ela era italiana, aí acho que ela não aceitava muito um problema de morra a minha pessoa e a família dela. Então, mas era um problema dela. Mas Deus honrou a minha pessoa de poder cuidar dela. E foi através de cuidar da vida dela que Deus me deu uma oportunidade de servi-lo. E assim Deus está te dando hoje uma oportunidade. Saia daqui hoje acreditando que o Senhor é contigo, que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Querendo que você, onde Ele te mandar, igual esse louvor da bênção aí. Esse louvor, a bênção, ele está dentro de Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Se você tiver uma oportunidade, no louvar, leia lá o que Deus tem para você, a bênção que Deus tem para você, se você atentamente ouvir e obedecer a voz do Senhor. Ele te abençoará. Aonde você colocar a planta dos teus pés, seja no campo, seja na cidade, não precisará correr atrás de bênção não. A bênção correrá atrás de você. Aleluia. Aonde quer que você for, você será abençoado. E vai chegar um tempo, se você até o dia de hoje pedir emprestado, vai chegar um tempo que você vai ter, diz lá nesse Deuteronômio 28, 12, vai chegar um tempo, se você pegou emprestado, vai chegar um tempo que você vai ter para emprestar. Glória a Deus. É assim, Ele te convidou, Ele te chamou, e aquele que chama, garante. Não tem um ditado que diz aí, quem convida dá o banquete? Então Ele te chamou para te abençoar. E Ele garante a bênção dele para a tua vida se você obedecer e confiar. Não tenha medo não, sem botar no controle. Tenha prudência, tenha fé. Ore, vigie e confie que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Vamos colocar de pé. Deus toca na saúde desse senhor aqui. Na sua saúde, moço. Deus toca na sua saúde. Tá? Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que ordena. Ele é aquele que tem nas mãos dele o poder de dar a vida e de tirar. Mas nesse dia de hoje, assim diz o meu Senhor para a tua vida, estou eu tocando na tua saúde. Na tua saúde, aonde a medicina não tocaria, aonde a medicina não teria como te dar uma solução. Mas nessa noite, o Senhor toca e faz aquilo que a medicina não pode fazer. Filha, Deus te chama para adorar. Sabe? Aí você poderia até falar assim: adorador é
eu sou. O Senhor te chama para adorar. Não tenha medo. Adore, adore, adore e adore, porque o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Se correr para lá, Deus te pega. Se correr para lá, Deus te pega. Então não corra, somente se lance. Deus te chama para uma grande obra. Se eu fosse te dar um nome, não te conheço, nunca te vi. Se eu fosse te dar um nome, dentro daquilo que Deus te chama, eu te chamaria de Moisés. Grande é a chamada, grande é a obra. Então, moço, não tenha medo não, tá? Se lance. Fala para Deus assim: ah, é, Senhor, eis-me aqui. O Senhor me convidou, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, eis-me aqui. Estou aqui. Amém? Não tenha medo. Chamada de Moisés. Ah, mas eu não sei falar. Eu tenho. A minha língua é pesada. Deus põe Arão. Deus transforma. Deus põe Arão. Deus usa Arão para falar. Glória a Deus. Tu sabe da chamada. Tu sabe do preço que tu tem a pagar. Então não temas não, filha. Deus te chamou para guerrear. Deus te chamou para quebrar grilhões do inferno. Envergonhado e confundido ficará o adversário da tua vida. Aleluia. O adversário da tua vida. Deus. Deus toca no teu rio. No teu rio, mulher. Deus toca no teu rio. Deus toca no teu rio. Deus está te dando um grande livramento. E Deus manda te falar assim: não tenha medo. Não tenha medo. Porque eu chamo, eu capacito, eu curo, eu liberto. E Deus visita a tua casa e visita alguns dos teus. Deus tem obra grande a fazer aqui. Não preocupe a proporção de que Ele vai trabalhar. Porque Ele vai trabalhar conforme a vontade dEle neste lugar. Entra aqui, ó, neste lugar. Vai entrar somente quem Deus permitir. Amém. Vai ter pessoa que vai até querer vir para cá, mas não vai querer vir para somar. Vai querer vir para ser joio. Aí Deus, mesmo que a palavra de Deus diz que o joio há de crescer em meio ao trigo, mas Deus não vai permitir, porque Deus vai trazer um povo, há de trazer mais um povo, e vai assim somar para a grande obra, para ajudar a sua vida e a vida do teu esposo. Amém, Jesus. Eu creio, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque Deus está aqui, moço. Glória a Deus. Deus conhece teu coração. Eu não te conheço, nunca te vi, mas Deus te conhece. Deus te chamou, Deus te escolheu desde o ventre da tua madre. Deus te deu quarto livramento na tua caminhada. Se não fosse o Senhor, nessa terra tu não estava mais. E o Senhor te chamou por um algo assim, para estar num lugar como aquele, para falar do amor, para pregar, para falar que Jesus salva, liberta, cura e leva para o céu. Aleluia. Esta é a obra que Deus tem. Não tenha medo, porque a letra, quem dá o entendimento, quem revela é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Então não tenha medo. Glória a Deus. Não temas, porque Deus é contigo. Não temas, porque o Senhor é na tua vida. Não temas. Francisco, põe a mão aqui no coração desse senhor aqui, ó. Põe a mão aqui no coração desse senhor. Olha aí, ó. Deus está dando um livramento a esse senhor aqui, ó. Está dando um livramento. Dentro de 15 dias, o adversário da alma desse moço ia tentar contra a saúde dele coronária. E Deus está tocando nessa noite, aleluias, dando um grande livramento. Meu Deus, é muito forte, é muito forte, é muito forte o poder de Deus aqui nesta casa, aqui neste lugar. Sabe por quê, meu irmão? Porque a casa não é da pastora, a casa é do Senhor, a casa é do Pai. E aqui há poder, aqui há, aleluias, a manifestação de Deus sobre este lugar. Entra com um propósito, aleluias, de Esther, jejum e oração de Esther, porque eu via pessoas entrando aqui e Deus usando a tua vida, Deus usando aquela moça ali, para que Deus possa fazer curas, milagres, aquilo que a medicina fala não, Deus fala sim, e Deus te usa, e Deus te usa, e Deus vai fazer coisas grandes aqui, que o adversário da vida das pessoas que aqui adentrarem será envergonhado. Eu quero orar, Pai, eu quero lhe dar graças, porque aqui é um povo
eu, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Pode se sentar. Glória a Deus. Santo. Pastora, não tenha medo. Nem a senhora, nem seu esposo. Porque o Senhor é contigo. A promessa de Deuteronômio está sobre a tua vida. Onde tu colocar a planta, as plantas dos teus pés, quer seja no campo, quer seja na cidade, o Senhor é contigo. A pastora tem experiência, sabe que tem o tempo da escassez, mas há o tempo da bonança. E o que importa para nós, como enviadas do Senhor, não é o tempo da bonança, nem o tempo da escassez. O que importa para nós é que nós estejamos aonde o Senhor nos colocou. Amém. O tempo dele. E que aquele tempo que ele nos colocou, aonde ele nos colocou, nós possamos, como foi a palavra de João, possamos dar fruto. Né? E assim será o Senhor na tua vida. Ele toca no teu emocional, tá? No teu psicológico, te dando equilíbrio para as adversidades. Em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Amém? Aleluia. Deus é fiel, meus irmãos. E cada um de nós que estamos aqui, sabemos o quanto Deus falou. O quanto Ele se manifestou em revelação para a honra e glória do Teu santo nome. Assim que Deus faz. Deus traz profetas para falar com a igreja. Se vocês receberam o que aqui foi dito, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Vocês serão, com certeza, direcionados, instruídos, estruturados e capacitados por Deus. Se ouvirem, se obedecerem, se a semente caiu no coração, vai produzir. Mas se você deixar ela cair em espinhos ou em pedras, irmãos, não vai produzir. Então esteja nesta noite com o coração fértil, para que a semente que aqui você, eu, nós recebemos juntos, possa produzir os frutos que o Senhor já escreveu, aleluia, por cada um de nós. Aleluia. Alabaço, ele canta na xaramanai. Deus é vivo, Ele é poderoso, Ele não é Deus de mortos, porque Ele ressuscitou. Aleluia. E aquele que nele está, ressurreto também está. Aquele que nele está, tem a promessa de vida eterna. Então, aqui nesta terra nós somos peregrinos, passageiros, porque a verdadeira pátria, como diz no livro de Hebreus, irmãos, o nosso arquiteto, que é Deus, já preparou a morada para nós. Fique de pé, no nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer, mesmo de todo o meu coração, porque Deus sabe o quanto eu estou grata neste momento por todos os feitos dele e por cada palavra que mencionaram nesta noite. Não para agradar a pastora, nem o irmão Francisco, nem aqueles que tiveram oportunidade. Porque Deus os capacitou e os trouxe, inspirado pelo Espírito Santo, para revelar à igreja que a igreja Deus fiel. aquilo que a igreja precisava ouvir. Irmã Crislaine veio lá do Benjica para ouvir a voz de Deus e também para nos trazer da parte de Deus. Aleluia. Aleluia, halamaço, ele canta mais. Aquilo que nós necessitamos. Deus é aquele que sustenta, aquele que fortalece, aquele que sabe das nossas necessidades. E Ele traz as providências do céu para trazer a nossa vida, Aleluia. que muitas vezes abatidas, que muitas vezes oprimidas, que muitas vezes em aflição, como falou nosso irmão Francisco. Mas graças a Deus, diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus. E Jesus é ainda a minha prioridade. Priorize Jesus na cruz do Senhor. Glorifica a Deus. Exalta a glória do Senhor. Desperta a glória. E o Senhor vai te tirar dessa cultura, do tudo, aleluia. Para vocês irem. Meu Deus, aleluia. Deus fiel. Muitas vezes você pensa assim, eu não vou mais à congregação. Eu vou sair da congregação. Se fosse só da congregação, irmão, não tem problema que você quer
gente pensa assim, a gente quer sair da presença de Deus. Desvia não. Ouve a voz de Deus. Faça o teu melhor para o Senhor. Aleluia. Ofereça de todo o teu coração adoração verdadeira. E não uma oração impura, irmãos. Uma adoração com impureza Deus não recebe. Mas aquela que é do profundo do coração, irmão. Deixa Ramanaias. Você sabe que Deus recebe. Então saia do pecado. Faça as renúncias que Cristo pediu. Aleluia. Aleluia. Tome a tua cruz. Siga Cristo. Sem olhar para aquilo que o teu irmão faz ou deixou de fazer. Faça você, como diz a pastora. Seja você verdadeiro. Seja você único na presença de Deus. Se você olhar para aqueles que não querem, você vai ficar só apontando. Esse não quer fazer isso, aquele não quer fazer aquilo. Esse não aceita isso, não aceita aquilo. Aceite você, faça você. Aleluia. Não tenha como fardo pesado, porque o fardo é leve. Amém, irmãos? Feche seus olhos, só vamos fazer a oração do Pai Nosso. Dê a mão ao teu irmão, em nome de Jesus, a pastora já orou. Como uma igreja unida verdadeiramente, a igreja que vai morar no céu. Tem esse propósito, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. venha a nós o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigada, pastor, aos irmãos que acompanharam, também os irmãos da Canjica.